só esse programa de auxílio aos informais, que foi a primeira preocupação do presidente, e depois foi estendido também a outras áreas, só esse programa excede todo o valor de gastos discricionários desse ano. Ou seja, todas as despesas que todos os ministérios teriam esse ano, que estava em torno de 95 bilhões de reais, apenas esse programa já excede esse valor previsto. Isso para dar uma ideia da magnitude da ameaça que avançou sobre a saúde do povo brasileiro. Então, o presidente Bolsonaro, desde o início, nos pediu que formulássemos programas que defendessem a saúde e o emprego dos brasileiros. Esse é um programa especificamente de defesa da vida e da saúde dos brasileiros. Então, se aproxima de 100 bilhões de reais. O total, já mobilizado por nós, passa de 3,4% do PIB. Ou seja, o déficit primário já atinge 6% do PIB. O déficit estrutural, por um lado, estava em 2,6% do PIB, com a queda da arrecadação. E, por outro lado, nós já avançamos 3,4% do PIB em medidas emergenciais, fazendo um total de 6% do PIB de déficit primário, o que reflete a magnitude do esforço do governo do presidente Bolsonaro para combater essas duas ondas que avançam sobre o povo brasileiro. A primeira onda, a da saúde, que o Mandetta tem advertido, e a segunda onda, a da economia, a ameaça de depressão, de recessão, que pode chegar a uma depressão, que é o alerta que o presidente já tem dado. O presidente tem dito: vamos preservar as vidas, vamos defender a saúde do povo brasileiro, mas vamos olhar também a segunda onda que vem lá na frente, que depende da nossa reação, que é essa onda de queda da atividade econômica. Então, logo que iniciou-se a crise, nós recorremos a medidas emergenciais, primeiro as infraconstitucionais, depois avançamos para as constitucionais, e essa última medida, que foi inclusive objeto de um debate muito grande, né, se era necessário uma PEC ou não, nós tínhamos duas alas no Ministério da Economia, duas alas, cada uma muito ciosa dos seus deveres, são recursos públicos, né? Nós devemos uma prestação de conta e completa transparência sobre isso, então é muito importante que fique claro. Quando o ministro Alexandre Moraes, pelo Supremo, numa decisão monocrática, diz que podem avançar nos gastos, isso aconteceu no fim de semana. Na segunda-feira, nossa ala jurídica, completamente alinhada com o ministro Alexandre Moraes, disse: vamos avançar. Mas a ala econômica, que estava trabalhando há semanas com o presidente da Câmara, numa PEC emergencial, numa PEC de guerra, a equipe econômica estava trabalhando há semanas com o presidente da Câmara. Então, essa ala da economia disse: olha, nós precisamos também respeitar a regra de ouro. Se, por um lado, a garantia do ministro Moraes nos dizia que não precisávamos mais nos preocupar com o resultado primário ou com os gastos, por outro lado, gastos dessa magnitude, de 6% do PIB, gastos formidáveis por qualquer padrão, em qualquer lugar do mundo, de um caráter inteiramente extraordinário, evidentemente eles exigiriam um endividamento. E a regra de ouro diz que você não pode se endividar para financiar gasto corrente. Então, os economistas pediam exatamente que nós acelerássemos a aprovação da PEC de guerra, que tinha sido trabalhada junto pela equipe, junto com o presidente da Câmara,
E, nesse sentido, então, nós não só pedimos urgência na aprovação, como apoiamos não só a elaboração, vários capítulos lá foram levados por nossa equipe, pelo Banco Central, pela Fazenda, pela Economia, como também apoiamos e pedimos urgência. Nunca com nenhuma intuição de criar conflito entre poderes, muito ao contrário, temos uma história já de colaboração e gostaríamos que assim fosse, principalmente face a esse enorme desafio da saúde brasileira. Não é hora para busca de protagonismo, para oportunismo político, é hora de união exatamente para superarmos esses desafios. Então, eu passaria a palavra agora ao nosso ministro Onyx, porque é a cidadania que cuida da implementação do programa, da abrangência do programa. Quando nós começamos com a preocupação principalmente em 38 milhões de informais. Isso foi se expandindo, os valores foram subindo por atuação exatamente desse mecanismo democrático em que nós confiamos tanto. A Câmara foi ampliando um pouco a abrangência do programa e, ao mesmo tempo, o próprio presidente puxou o valor para R$ 600 no final, e nós consideramos, então, que com esse gasto, e eu repito, que é maior do que toda a programação anual, quer dizer, em 3 meses nós vamos gastar mais do que toda a programação anual de todos os ministérios. Os 95 bilhões de despesas discricionárias que nós tínhamos. Daí, essa magnitude dos programas, que já passaram dos 800 bilhões e possivelmente vão chegar a quase R$1 trilhão ao longo das próximas semanas ou meses. É por isso que nós precisamos não só dessa blindagem jurídica, mas também dessa blindagem legislativa. E que nós estamos muito seguros, a decisão do presidente foi que nós vamos avançar, e nós estamos muito seguros de que até pela manifestação pública do Congresso, do presidente da Câmara, do ministro Supremo, ministros do Supremo, de que tudo isso, toda essa união em torno desses objetivos ocorrerá. Quer dizer, se nós tivéssemos aprovado na segunda-feira, um dia logo depois da medida do ministro Moraes, ou se fosse amanhã ou depois da manhã, depois da aprovação da PEC em si, a PEC de guerra, isso em si não afeta o cronograma físico. O que acontece, essa liberação, o que ela faz, se fosse segunda-feira ou se é hoje, é a liberação do caixa. Por isso que eu disse, se aprovar, em 24 horas sai a licença, a sanção presidencial. Tanto que o presidente decidiu ir avante, e nós também, na economia, decidimos ir avante, nos alinhando com a linha jurídica, e dizendo, vamos seguir mesmo antes da entrega da PEC. Embora a PEC, se fosse antecipada, também ajudaria a próprio grupo da economia a se sentir blindado para fazer manobras tão colossais, porque são manobras colossais. Nós estamos falando já de 300 bilhões de gastos. Quando você soma, não só, são 100 bilhões só dessa medida de ajuda emergencial. 100 bilhões só disso. Aí tem mais 88 bilhões para estados e municípios. Aí tem mais 50 bilhões para a complementação salarial. A empresa que quiser ou não puder pagar o salário completo, o governo vai e, em troca da manutenção do emprego, nós pagamos uma parte. Aí tem mais 40 bilhões de FOPAs, de folha de pagamento salarial, que são créditos também na veia, para que a empresa diga, olha, eu gostaria de manter emprego, só posso pagar um salário mais baixo. Tudo bem, o governo completa o salário. E, por falar nisso, mesmo para manter o emprego, mesmo a parte que eu devo pagar, eu também estou sem recurso. Não tem problema, está aqui o crédito para te dar o capital de giro para você pagar também essa parte, direto no bolso do trabalhador. Então, quando você soma isso tudo, já chegou a 300 bilhões, mais o déficit estrutural que já existia, então são números colossais. Daí a necessidade de nós avançarmos com segurança jurídica e segurança legislativa. E eu quero dizer, inclusive, que nós no Pacto Federativo já tratávamos do protocolo da crise, como o presidente da República,
como o presidente da Câmara, como o presidente do Senado, presidente do TCU, presidente do Supremo, governadores, como eles têm que se entender regularmente sobre isso. E, naturalmente, uma calamidade pública dessa magnitude, nós tínhamos desenhado um plano de emergência fiscal, uma calamidade pública dessa, por necessidade, requer um protocolo de crise. A direção dos poderes tem que estar coordenada, eles têm que estar conversando juntos, tem que haver uma descentralização de recursos. Nós já tínhamos mandado dinheiro o ano passado para a sessão onerosa, 11,7 bilhões, quer dizer, 3 vezes o plano Candir, que é o pedido dos governadores. Esse ano já mandamos vamos mandar mais 88 bilhões para estados e municípios. Então, nós já estávamos com a ideia de descentralização do recurso para fortalecer a Federação Brasileira para enfrentar todo tipo de desafio, inclusive esse. Daí nós temos, rapidamente, temos reagido a essa demanda. Quer dizer, pode parecer muita gente criticando, eu acho que até um pouco oportunisticamente, não é? Mas a grande verdade é que em 3 ou 4 semanas nós saímos de 0 para mais de 800 bilhões de recursos para os próximos 3 meses na economia. Então, qualquer crítica de que houve uma demora no programa e tal, eu considero oportunismo político. Eu não considero uma coisa séria. Eu não considero uma coisa séria. Eu acho que a atitude séria agora é nos ajudar a resolver os problemas. Não é ficar jogando responsabilidade para um lado ou para o outro. Então, eu peço a cooperação, e acho que teremos, pela gravidade da crise, e chamo atenção de novo para o tamanho, para a magnitude dos recursos que estão sendo mobilizados. Isso nunca aconteceu antes, nunca foi numa velocidade tão grande. Nós estamos fazendo as comparações internacionais. Nenhum país emergente fez um movimento tão rápido e com tanto volume de recursos como nós. E o período médio entre a formulação e a implementação das medidas está em torno do mesmo período nos Estados Unidos, que são um país relativamente eficiente na entrega de reações públicas a desafios de calamidades, porque eles têm muito mais experiência com isso. Tem calamidade toda hora lá, devido a mau tempo, vendaval, tornados, coisas desse tipo. Então, eu quero de novo dizer que nós temos um governo que está preocupado com todas as dimensões da crise, e inclusive já alertando para o problema econômico, que pode vir lá na frente, sem descuidar em nenhum momento do problema da saúde e do isolamento que é requerido no momento. E queremos dizer que o volume de recursos é formidável, nunca houve uma mobilização tão rápida de tantos recursos, e que nós estamos preparados para continuar atendendo emergências. E pedimos que haja sempre, evidentemente, essa atitude de cooperação que tem havido, tanto da mídia quanto do Congresso, que tem nos auxiliado a lidar com a crise. Eu peço que justamente haja um espírito agora de união realmente em torno desse lema de que nenhum brasileiro será deixado para trás e que a saúde, a defesa da saúde e do emprego dos brasileiros está acima de quaisquer diferenças. Daqui a 3, 4 meses, nós superarmos essa crise, atravessarmos o problema de saúde, podem voltar de novo com o barulho natural de uma democracia. Pode todo mundo chutar todo mundo de novo, começar a brigalhada, todo mundo atacando todo mundo, mas primeiro estamos todos juntos, porque juntos somos mais fortes. Todos juntos para resolver o problema da defesa da saúde brasileira. Ali na frente a gente volta a brigar de novo, porque democracia é barulhenta, tem sempre briga mesmo. Com isso nós estamos acostumados. Mas eu acho que nesse momento de ameaça da saúde do povo brasileiro, não é o momento para tentar explorar politicamente quaisquer problemas que tenhamos.